Olá, sou a professora Maria Tereza e acompanho você na disciplina Bioquímica Aplicada à Saúde. Na aula de hoje, vamos entender como que a proteína influencia na prática da atividade física. Vamos lá? Você já se perguntou como o nosso corpo metaboliza e utiliza as proteínas durante a atividade física? Então, para isso, vamos entender a importância geral das proteínas. A função das proteínas acontece das mais diversas formas no nosso organismo. Nós temos a função estrutural, onde as proteínas fornecem suporte físico e formam a base para a arquitetura de células, tecidos e órgãos. Dessa forma, é muito importante, inclusive, para o nosso movimento, para a constituição da fibra muscular e para o movimento do mesmo, Nós temos a função funcional das proteínas, que elas vão estar envolvidas em diversas atividades biológicas, dinâmicas, incluindo catálise, quando nós falamos de enzimas, sinalização e transporte. E além dessas funções estruturais e funcionais, as proteínas são essenciais para o crescimento e reparo muscular, manutenção do equilíbrio osmótico e pH corporal, reserva de energia em situações de escassez alimentar. Então, todas essas funções, as proteínas estão envolvidas. Quando praticamos atividade física, temos o conhecimento e é passado que temos a necessidade de suplementação de certos tipos de proteína ou um consumo elevado dessas proteínas ou alguns aminoácidos de forma isolada. Mas o porquê que isso é importante? Como que as proteínas são metabolizadas e utilizadas no nosso dia a dia de práticas de exercício? E o que pode influenciar ou não no aproveitamento dessas proteínas? Vamos lá! Então, quando a gente pratica uma atividade física, nós estamos ali favorecendo tanto o aumento da síntese quanto, em alguns momentos, a degradação dessas proteínas. Quando eu falo da síntese proteica, da formação dessas proteínas, alguns tipos de exercícios vão estimular justamente a síntese de proteína muscular, particularmente durante o processo de recuperação pós-treino. E aí, esse processo de recuperação pós-treino vai ser fundamental para a reparação e crescimento dessa massa muscular. Então, quando nós temos exercícios de resistência, como levantamento de peso, o que vai acontecer ali? Nós vamos favorecer o aumento, principalmente, das proteínas miofibrilares, aquelas proteínas que estão ali na constituição dos nossos músculos, E elas são associadas à força e hipertrofia muscular, ou seja, um maior ali crescimento, daquela minha região do músculo, uma adaptação do meu músculo em relação a um estímulo que ele teve ali, um aumento de peso, uma sobrecarga, por exemplo. Já quando eu tenho os tipos de exercícios que são aeróbicos, que demandam mais energia, nós vamos estar estimulando a síntese de proteínas mitocondriais, que são importantes para a capacitação de geração de energia. Então, nesse caso, meu corpo vai demandar ali uma maior energia e eu vou estar favorecendo o crescimento desses tipos de proteínas que podem estimular a síntese desse tipo de proteína, que podem estar me fornecendo uma melhor energia. Por outro lado também, apesar do meu metabolismo estar ali fornecendo, e favorecendo a síntese proteica, em alguns casos eu também vou ter essa degradação, tá? Então, durante minha atividade física, principalmente se é um exercício de uma longa duração, há um aumento temporário dessa degradação de proteína, justamente devido a uma demanda energética e o estresse oxidativo que o meu corpo está passando por aquele momento. A proteína não é a principal fonte, que a gente vai ter de energia como um todo, O corpo prefere, de uma forma mais fácil de obtenção de energia, os carboidratos. Mas em exercícios de longa duração ou quando há um déficit calórico, em alguns casos a gente vai degradar a proteína em busca ali de uma fonte energética, tá? E dessa forma, é contrabalanceado por um aumento na síntese durante a recuperação. Por isso é tão importante também, depois de uma atividade física, a gente respeitar um tempo de recuperação do nosso organismo. E aí, como, o meu organismo vai utilizar, então, essas proteínas ou os aminoácidos como fonte de energia durante uma atividade física? Então, durante os exercícios prolongados ou intensos, a gente vai em busca de aminoácidos ali para uma fonte de energia. E aí, normalmente, a gente fala que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que tem como sigla BCAA. E aí, dentre esses aminoácidos, nós temos a leucina, a isoleucina e valina. E eles podem ser utilizados ali, então, numa atividade física extensa, como uma fonte de energia. Por quê? Quando nós temos o processo catabólico, o catabolismo do BCAA nos músculos esqueléticos, nos músculos que constituem nosso esqueleto ali, ele vai constituir, os músculos esqueléticos, ele vai contribuir para a produção de energia ao alimentar ali
o ciclo de Krebs. Então, ele vai entrar justamente nesse ciclo que é responsável pela produção do ATP. Então, um exemplo, né? Também nós temos o aminoácido alanina, é frequentemente convertido em glicose, e aí esse processo vai acontecer ali no fígado, que é conhecido como ciclo alanina-glicose, para fornecer também uma energia adicional ali para o meu organismo. Então, o meu corpo ali numa atividade física extrema, onde eu preciso obter mais fonte de energia, acaba recorrendo aos aminoácidos ali para que eles auxiliem na obtenção de energia. Os exercícios também, dependendo da sua intensidade, de qual tipo de atividade física que nós estamos procurando ali ou desempenhando, vão estimular também algumas vias metabólicas específicas. Alguns exercícios vão ativar as vias como o mTOR, que vão promover também uma síntese proteica em busca ali de uma melhor recuperação. E também nós temos que alguns estresses metabólicos induzidos pelo exercício vão estimular a produção de citocinas inflamatórias e hormônios, né, como o cortisol, que podem também aumentar a degradação proteica. Tudo isso vai depender também da intensidade, né, que esse atleta ou essa pessoa que está ali promovendo uma atividade física, participando de uma atividade física, está se submetendo. Mas, então, o corpo vai utilizar de diferentes formas, né, tanto os aminoácidos quanto as proteínas, durante toda a prática de atividade física. Então, vamos continuar vendo quais são essas demandas e quais são essas utilizações. Quando a gente pratica atividade física, nós vamos ter ali uma demanda também por aminoácidos essenciais. Então, a gente vai precisar de alguns aminoácidos que são considerados essenciais, especialmente a leucina, que vai desempenhar justamente o papel crítico no estímulo, né, da síntese proteica, das vias regulatórias metabólicas que meu organismo entra, tá? E aí, para entender essa demanda, é importante, né, que essa dieta seja rica em proteínas de alta qualidade, principalmente no período de recuperação. Então, aquela dieta pós uma atividade física intensa, pós um treino intenso, é importante que seja rica ali em proteínas de alta qualidade, ou seja, que meu organismo vai conseguir aproveitar, né, de forma eficiente, para que a gente tenha uma recuperação muscular satisfatória, para que meu corpo, né, tenha ali uma recuperação e uma produção, uma síntese proteica eficiente. E aí a gente vai também para um efeito de nutrição e recuperação, que também é importante quando a gente está praticando atividade física, que é justamente, então, esse consumo de proteínas ou aminoácidos, né? Como a gente falou, a leucina é um aminoácido importante. Imediatamente, né, após a atividade física, vai justamente favorecer a síntese dessa proteína e, consequentemente, acelerar a recuperação muscular e minimizar uma degradação. Lembrando, gente, que dependendo do grau de degradação que a gente tem dessas proteínas, a gente vai perder o que a gente conhece como massa magra, vai perder ali músculo. E muitas vezes nós procuramos, né, atividade física para aumentar a quantidade de músculo, para favorecer o crescimento e aumentar a proporção da massa magra no nosso organismo. Então, a combinação de proteínas com carboidratos, a gente também não pode esquecer, né, dos carboidratos, é especialmente eficaz para repor o glicogênio muscular e otimizar a resposta anabólica, né, a construção dessas novas proteínas. A influência do tipo de exercício também vai influenciar como o meu organismo vai reagir, como ele vai utilizar ali as proteínas e os aminoácidos. Então, quando eu tenho um exercício aeróbico, eu vou ter um aumento da oxidação de aminoácidos, né, como fonte de energia, particularmente em treinos prolongados, que aí pode resultar justamente nessa reserva de massa magra. Então, o que acontece muitas vezes? Eu pretendo ter um déficit calórico, não vou ingerir carboidrato e vou praticar muita atividade física. O que pode acontecer é que se a gente não tem a energia ali, é proveniente dos carboidratos, a gente vai começar a utilizar aminoácidos, vai começar a pegar fonte de energias proteicas também para o meu organismo, que vai reduzir a minha massa magra também, o que em muitos casos não é o objetivo, né, de uma dieta, por exemplo, e da prática de atividades físicas. O exercício anaeróbico também vai influenciar, né, quando a gente fala das proteínas e da construção da massa muscular. Então, quando eu falo de exercícios anaeróbicos, eu quero promover uma maior hipertrofia muscular, com, então, a síntese das minhas proteínas contráteis, o que também, né, pode aumentar temporariamente a degradação proteica, devido ao dano muscular, porque eu preciso romper essas fibras musculares ali, essas proteínas contráteis ali, para que com o suplemento de outras proteínas eu consiga aumentar, então, essa minha massa muscular, aumentar o meu tamanho muscular, promovendo ali uma hipertrofia, né? Mas o objetivo é realmente um aumento dessa massa muscular, que é influenciada pela quantidade de proteínas que a gente ingere e quantidade de aminoácidos. Então, o exercício como um todo, né, vai influenciar o metabolismo de proteínas e aminoácidos ao estimular a degradação proteica durante a atividade e também a síntese proteica na recuperação. Então, aqui vale destacar que a recuperação pós-atividade física também é algo muito importante, que a gente precisa, né, estar adequando ali, também respeitando esse intervalo.
A suplementação adequada de proteínas e uma dieta equilibrada são fundamentais para maximizar os benefícios do exercício, promover a hipertrofia muscular e preservar a massa magra, além de melhorar a performance e recuperação. Então, dieta, recuperação e atividade física, né, são ideais, mas a gente precisa também ter um equilíbrio entre esses 3 pilares ali para uma vida saudável. Quando eu falo do catabolismo proteico, quando eu falo desse meu balanço ali, né, das minhas proteínas, para promover esse catabolismo, tem algo que é necessário, que é o balanço nitrogenado e proteínas corporais. Quando eu falo de um balanço nitrogenado positivo, ele vai indicar que a síntese de proteínas excede a degradação e é típico de condições físicas de crescimento, recuperação após lesão e dietas ricas em proteínas. Quando eu tenho um balanço nitrogenado negativo, ele vai indicar que a degradação proteica supera a síntese e é observada em condições de estresse, em exercícios intensos, jejuns, dietas e doenças onde nós temos a ingestão inadequada de proteínas ou calorias. Então, nós temos esses 2 tipos de balanço quando a gente fala de nitrogênio, que vai ser um indicativo ali da minha ingesta correta de proteínas e que o meu organismo está, né, com essa quantidade de proteínas corporal de forma regular. Então, o aumento desse catabolismo proteico em condições de exercício intenso e falta de nutriente adequado pode levar, então, a um balanço nitrogenado negativo. O que ocorre quando há excreção de nitrogênio, principalmente na forma de ureia, né, que é a forma que o nosso organismo tem de eliminar esses metabólitos nitrogenados e excede a ingestão de nitrogênio pela dieta. Ou seja, estamos praticando uma atividade física intensa, mas a minha dieta não é equilibrada ao ponto de me fornecer proteína na quantidade suficiente. E aí esse desequilíbrio vai refletir numa maior degradação do que numa síntese proteica no corpo. E aí, consequentemente, vai haver uma perda de massa muscular e proteína corporal. E aí o que vai favorecer, né, esse balanço negativo do nitrogênio? Ou o que pode acontecer, né, quando eu tenho esse balanço negativo? Exercícios prolongados e intensos, que exigem maior energia e um esgotamento rapidamente do estoque de glicogênio. Falta de nutrientes adequados. Então, quando eu tenho uma ingestão de calorias e de proteínas de forma inadequada, abaixo do que o meu corpo realmente precisa. Quando eu tenho uma recuperação inadequada, quando eu não respeitei ali o pós-treino, né, o período de pós-treino do meu corpo, que vai impedir, então, essa síntese proteica e, consequentemente, uma reparação muscular adequada. Quando eu tenho um jejum prolongado também, o que vai acontecer? Vai agravar o uso de proteínas como fonte de energia. Então, meu corpo também vai recorrer, né, ao jejum prolongado, às proteínas como fonte de energia. E, consequentemente, o que eu vou ter, né, com esse balanço nitrogenado negativo? Uma perda de massa muscular, uma redução da minha performance, né, porque eu não vou ter ali meio suficiente para manter ali minha força, manter minha performance no exercício. Posso ter problemas ali de imunidade. Com a quebra de proteínas, pode impactar na produção de anticorpos e células imunes. Uma fadiga e recuperação lenta. Então, o corpo precisa de substratos essenciais para a reconstrução muscular e regeneração muscular. E aí, quais que são, né, a prevenção e o manejo para que não aconteça esse balanço nitrogenado negativo? Uma alimentação balanceada, com quantidades suficientes de proteínas, quantidades suficientes de carboidratos também para ser a fonte principal de obtenção de energia pelo corpo. Quando também nós temos, respeitando o descanso, um bom equilíbrio hídrico também vai contribuir para que você consiga, né, voltar para esse equilíbrio positivo ali em relação ao balanço positivo em relação ao nitrogênio e quantidade de proteínas do organismo.